a mudança no processo da divisão do trabalho ocasionado na economia da informação resultou também em uma identificação de esgotamento de limites, de mudança de modelos industriais, de modelos de gestão, né, dos negócios, das indústrias, caracterizados para esse período industrial como o modelo taylorista e fordista. A nova organização da sociedade, ele vai descrever no texto o impacto disso no Japão, na Coreia, como é que os países, como é que o taylorismo vai dando espaço a novas formas de gestão, né? E a transformação no processo de trabalho que vai ocorrer nos Estados Unidos e em outros países, né? Que vão criando novas formas de gestão. Essa nova forma de gestão é chamada de pós-fordismo, né? Que seria então estaria dentro dessa a nova forma de gestão da economia de sociedade, seria essa forma pós-fordista, né? E a forma pós-fordista teria como caracterização, né, a produção flexível, a produção em grupo, você ter trabalhadores que sejam polivalentes, né, que sejam capazes de executar várias tarefas, logo tenham conhecimento, né, mais amplo sobre vários temas para poder executar essas funções, né? E nessa caracterização, né, das novas relações de trabalho, que vem com esse novo perfil da economia e sociedade, tem um fator que é bastante discutido e bastante relevante também, com impacto nas relações sociais, que é a entrada das mulheres no mercado de trabalho ao longo do século XX. Isso vai ocorrendo já no século XIX, mais intensamente durante os períodos entre guerras, né, da Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, então você tem uma expansão muito grande. O texto não aborda isso com muitos detalhes, mas durante a Segunda Guerra Mundial, as mulheres foram empregadas nos Estados Unidos, nas fábricas, em grande quantidade, para produzir armamento, enquanto os homens estavam no campo de batalha. Logo depois da guerra, essas funções ocupadas pelas mulheres continuaram a ser exercidas pelas próprias mulheres. Isso mudou bastante a caracterização, a visão, né, das famílias, das mulheres sobre o perfil do trabalho, né, e mesmo em outros países, né, isso foi crescendo, né? Temos países com tradições ainda diferentes da tradição ocidental, onde colocam determinadas limitações, colocam mais limitações ao emprego, ao trabalho feminino, mas nos países ocidentais, por todas essas consequências, essas mudanças que a gente vem falando, houve uma ascensão muito grande das mulheres no mercado de trabalho. E isso gerou a participação das mulheres na atividade econômica cada vez mais crescente, gerou alguns problemas também, né? O primeiro problema diz respeito à desigualdade de trabalho para as mulheres, ou seja, existem convenções da Organização Internacional do Trabalho que dizem que para o mesmo trabalho tem que haver sempre a mesma remuneração, independente de quem está fazendo o trabalho, independente de sexo, religião, cor, qualquer outro atributo. Exercer o mesmo trabalho tem que ter a mesma remuneração. O Brasil segue essa convenção. No entanto, na prática, no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em boa parte dos países, por vários subterfúgios, vários recursos, vários elementos que não são diretamente vamos dizer assim, explícitos, né? Mulheres exercendo o mesmo trabalho que homens acabam ganhando 60%, 70% do salário dos homens, ou seja, há uma desigualdade no salário. Então as mulheres entraram no mercado de trabalho, mas entram recebendo menos, né, do que os homens, né? O que o autor vai chamar aqui também na página 394 de uma segregação também ocupacional, ou seja, há uma separação com base em gênero. Os homens têm mais
ocupações que podem preencher, as mulheres têm menos, estão ocupando cada vez mais, né? Tem cada vez mais brigada por espaço, mas isso faz também com que você tenha uma limitação no mercado de trabalho, com as oportunidades de trabalho, né? A desigualdade de vagas, né, de oportunidades, a desigualdade salarial, ela é acrescentada a uma outra questão, outra discussão, que é chamada aqui no Brasil de a dupla jornada de trabalho, tripla, né, ou seja, é o acúmulo do serviço na produção, no trabalho, né, no escritório, na fábrica, enfim, onde a mulher estiver trabalhando, mais o acúmulo com o serviço em casa, o serviço doméstico, né? E isso precisa uma série de debates, discussões que precisa ser equacionado, né, para poder haver uma maior equilíbrio. Então, são vários elementos, vocês vão ver no texto, tem mais detalhamento, são vários aspectos que se coloca sobre isso. Então, nós temos, entre os vários problemas que são colocados aqui pelo autor, do ponto de vista da economia da informação. Nós temos uma grande mudança positiva, houve um aumento de produtividade, mais capacidade das pessoas poderem, comparando aquela primeira historinha lá do Henrico com o seu filho rico. Então, o Henrico, ele tinha uma limitação, ele só podia trabalhar como porteiro, ele não tinha escolaridade, ele não gostava muito do seu trabalho, né, ficar limpando o chão, mas ao mesmo tempo era uma possibilidade, né, de criar os filhos com a sua esposa, e o trabalho dava uma renda para ele, ele tinha orgulho do trabalho que ele fazia e se sentia seguro. Então, tinha um lado positivo, um lado negativo. O filho dele, tempo depois, estudou, conseguiu, com o dinheiro do pai, conseguiu estudar, conseguiu ter ascensão, casou-se com a Janete, ambos trabalhavam em administração, né? Liderando equipes do mundo inteiro, trabalharam em várias empresas, estavam bacana, conseguiram ter a sua renda, né? A remuneração do seu trabalho satisfatória, está tudo bacana, porém eram pessoas que viviam inseguras porque não sabiam se conseguiriam ter trabalho, viviam de contratos, os trabalhos eram feitos por contratos, não saberia se teria trabalho logo mais adiante, como é que ficaria o futuro, né? E além do que, eram pessoas que tinham uma intensidade de trabalho muito maior e, portanto, o equilíbrio entre vida pessoal, vida familiar e trabalho ficava bastante precarizado, e aí a satisfação da vida, né, também vai se perdendo. Então, ao lado desse... E esse processo é o que vai ser chamado, então, da economia de informação. Você tem ainda, como consequência disso, um aumento da divisão de trabalho, com mais vagas de trabalho em setores que são ligados à concepção, à inovação, a ideias de como criar novos produtos, mais do que quem trabalha repetidamente fazendo produtos, né, um atrás do outro. Então você tem a economia, você tem ganhos mais fortes na economia da inovação do que em fazer o produto. Isso movimenta que você tenha mais inovação ainda, mais ideias novas, que é um aspecto positivo, porém também existe com essa tecnologia da informação, existe o peso muito grande da automação industrial e a própria automação dos processos de gerência, de gestão, que podem... A automação industrial significa perda de empregos, né? E aí nós temos afetando a divisão do trabalho, a empregabilidade e tudo mais, e a informatização dos processos gerenciais tem como possibilidade criar soluções em empresas que possam ser mais criativas ainda, que as pessoas possam colaborar de maneira mais intensa, ou pode também criar mecanismos de maior controle, de maior vigilância, mais estagnação, portanto.
E nesse processo geral que afeta todo mundo, você tem um aspecto específico ainda, que ele vai chamar, que as mulheres têm um problema específico em relação aos homens, que além disso tudo, ainda por cima, quando se inserem no mercado de trabalho, que tem se inserido e tem buscado se inserem ganhando menos, mesmo exercendo a mesma profissão, tem menos oportunidades de vagas, né, para poder exercer, e ainda por cima há o problema da dupla jornada, né, tripla, enfim, da sobrecarga de trabalho entre a vida doméstica, familiar, o serviço que tem que ser feito, né, não as relações, mas o serviço, o trabalho não remunerado que tem que ser feito, né, e o trabalho remunerado fora. Então, esse é um panorama geral que o autor vai dar para a gente na leitura do texto, né, do capítulo 13, que ele vai propor, né? No final ele propõe algumas questões ali para reflexão, né, do trabalho. Vamos lembrar de novo que ele está falando aqui, uma parte dos dados, né, dizem respeito os dados dele, apenas dados do mundo, mas uma parte desses dados dizem respeito à Europa e à Inglaterra, que é de onde ele está escrevendo, né? E aí ele vai no final apresentar algumas reflexões. Quer dizer, então acabou aquela ideia de você ter um emprego para toda a vida, né? Qual a consequência disso? O trabalho vai deixar de ser importante? Deixou de ser importante? Será que nós vamos viver numa sociedade onde as pessoas viverão sem trabalho, né? Totalmente automatizada, mas de onde vem a renda, né, para as pessoas poderem viver, né? Ele vai discutir isso um pouco com um sociólogo francês, o André Gorz, que é um crítico do Marx, e, enfim, são questões que ele deixa no ar aqui, tenta esboçar aqui uma reflexão, mas deixa no ar para a gente pensar e ajudar a discutir um pouco essas ideias, tá? Então esse é o texto base que vai subsidiar a gente na aula de quarta-feira do módulo 4, né, sobre empresas, trabalho e processo. Dentro da nossa ementa do curso, do nosso programa, nós estamos discutindo os conceitos fundamentais que ajudam, da sociologia, que ajudam que aplicados à administração, ajudam na concepção, na ideia dos processos de transformação social e da dinâmica dos fenômenos sociais. Então, uma boa leitura. Dúvidas e comentários, fiquem à vontade para mandar por e-mail ou postar no nosso grupo lá no Classroom. Uma boa leitura para vocês.